Termo de depoimento número 16, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente e acompanhado de seus defensores Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu lhe peço, por favor, que confirme o nome de seus defensores e, ainda que estás presente aqui de forma espontânea, para contribuir no processo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal nos termos da Lei 2.850 de 2013. E ainda de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo do teu depoimento e dos elementos de corroboração que forem entregues. Sou meu defensor, estou aqui espontaneamente. Por favor, Marcelo, eu queria que tu falasse sobre o anexo número 6, cujo título é Planilha pós-Itália, período Guido Mantega. Por favor. Essas planilhas, quer dizer, italiano e pós-Itália, elas foram evoluindo com o tempo, como eu comentei nas anexos anteriores. A planilha italiana, fazer menção a ela antes de explicar o pós-Itália, ela então tinha aquele saldo que era gerido por Palocci, conhecido só por Palocci, e que ele fazia para pedidos gerais do PT, governo federal. Tinha aquele saldo que nós combinamos de provisionar para o amigo, segundo Palocci, Lula, que tinha indicações de que era por Lula mesmo, e aquele saldo na planilha italiana que era gerido pelo Guido, apesar que Palocci sabia que era o saldo de 50 milhões decorrente do refis da crise, e que o Guido só passou a utilizar esse saldo a partir de 2011, depois que Palocci saiu. Pode continuar. Depois que ele saiu da Casa Civil. Então, praticamente até 2013, toda a minha relação com o Guido era dentro da planilha italiana. Tá? A planilha pós-Itália, do qual o Palocci não tinha mais conhecimento, ela nasceu entre 2013 e 2014, que foi basicamente quando o Guido consumiu todos os 50 milhões, tá? E isso realmente deve ter sido lá para 2014. Nesse momento a dinâmica da planilha mais ou menos funcionava com a mesma. Eu já tinha combinado a essa altura do campeonato com os LEs da Braskem e da UR que quando houvesse um pleito de pedido adicional por parte do Guido, eles bancariam esse pleito, tá? No caso, basicamente, uma das justificativas internas foi porque até então quem bancava as campanhas presidenciais era só a construtora e a Braskem, porque os outros negócios eram pequenos. À medida que os outros negócios foram crescendo, principalmente a OR, ela foi começando a ter muita interface com o governo, e minha agenda começou a ser muita interface com o governo. Aí a gente achou que também eles deviam assumir um pouco da conta dos pedidos do governo federal. E aí, na época, eu negociei com o Paulo, o diretor da época, que, olha, alocamos um valor, e aí alocamos, também conceito que ele fez com o ProSub, a gente alocou a BMX, que era um projeto que internamente eu tive uma agenda com o Guido ajudou, então internamente justificava isso. E o assunto do reiki justificava também que a Braskem assumisse um valor mais representativo, que o reiki teve um impacto representativo, foi uma coisa que ocupou uma agenda enorme nossa, e além do fato de que a construtora já estava bancando, principalmente a Infra, já estava bancando a campanha presidencial, tanto de Aécio Neves como Eduardo Cunha. Quer dizer, as campanhas presidenciais dos dois já estavam sendo bancadas pela infraestrutura. Então, internamente se combinou isso. E o valor, então, que a gente internamente alocou, e aí, diferentemente do refis da crise, do rebate Angola, não houve uma conversa de contrapartida específica, foi Eduardo Campos, desculpa, a campanha presidencial de Aécio Neves e Eduardo Campos. Diferentemente, não houve um pedido específico, mas é aquela história, quer dizer, a razão pela qual o Guido, quando chegou em 2014, teve uma expectativa acima de 100 milhões para eu adicionar, ele já tinha usado 50 milhões, e aí tinha uma expectativa de mais de 100 milhões,
Era por quê? Porque eu tinha uma agenda grande com ele, tinha reuniões constantes, quer dizer, apesar de que, por exemplo, o Estado de Corinthians é um pepino pra gente, mas por outro lado, na cabeça dele, ele se reuniu comigo 40 vezes para resolver o Estado de Corinthians. Quer dizer, aquilo que era passou a ser um pedido nosso. Então, de certo modo, pelo tamanho da agenda nossa, vocês nunca gastam dinheiro, parceiros, tá? Então, a expectativa dele era cada vez maior. Tá certo? E com o Guido, principalmente, até tinha uma complicação adicional em relação a Palocci, porque durante todo esse tempo, Palocci não era ministro. Foi durante só o período de Casa Civil. Com o Guido era diferente. Guido estava falando com o ministro da Fazenda. Então, todo o período era o ministro da Fazenda. Era o ministro que a presidente dizia que era o principal interlocutor com o empresariado. Tinha vários temas com ele. Então, eu tinha uma agenda enorme com o Guido. Por exemplo, eu não tinha uma agenda de notas com o Palocci. Quando eu ia estar com o Palocci, eu não levava para ele uma agenda enorme de itens, porque ele não era ministro. Mas Guido não. Guido, eu tenho quase todas as reuniões que eu tinha com ele, eu levava uma agenda, conversava com os LS, o que é que vocês têm, voltava depois e fazia. E essa história, quer dizer, eu levava a minha agenda de pleitos, aí no final da reunião, ou no meio, dizia, Marcelo, mas tem, me ajuda aqui, tem aquele pagamento que tinha que fazer. E normalmente, no caso do Guido, fora revistas brasileiro, que ele pediu aquele apoio, que eu já mencionei, no caso do Guido, em geral não, praticamente todos foi para a Vacari, para o PT, ele pedia, olha, o PT, e aí foi das duas maneiras, saiu via Caixa 2 e via doação oficial ao partido mesmo, pediu para João Santana, tanto para a campanha presidencial, quanto para a campanha do Haddad. Tá? E eu, Marcelo, desculpa te interromper um pouquinho, mas eu queria só que você esclarecesse aonde que aconteciam essas reuniões. Olha, as reuniões com o Guido aconteciam, a maior parte delas em São Paulo, porque normalmente ele ficava em São Paulo segunda e sexta, e aí eu conseguia marcar com ele o segundo ou sexta. Em geral era naquele edifício, no início era na Caixa Econômica, depois passou a ser naquele edifício do Banco do Brasil, que ele tinha um andar lá para o Ministério da Fazenda. E algumas reuniões, quando era coisa mais emergente, eu precisava falar com ele e ele não era São Paulo, eu ia para Brasília. Mas eu diria para você que a maior parte das reuniões conseguia ser em São Paulo. Com o Guido realmente foi uma agenda intensa, ele deve ter sido 50, 60 reuniões ao longo do tempo. Como é que foi essa aproximação com o Guido Mantega? Como é que foram os primeiros contatos com ele? Foi tratado, como é que foi apresentado a ele como gestor dessa planilha, seu gestor dessa planilha? Gostaria de saber, na verdade eu não acompanhei os depoimentos anteriores, então eu queria só mais ou menos esse esclarecimento. Como é que foi esse contato com o Guido, que a anterior planilha era do italiano do Palocci e passou a ser do Guido? Como é que se deu essa transição? A gente não usava o termo planilha entre nós, veja bem. O Guido, eu conheci o Guido, ele era, acho que a primeira interface mais forte que eu tive com ele, ele era presidente do BNDES. Eu não sei se eu tive com ele quando ele era ministro do Planejamento, mas era protocolar. Eu comecei a ter uma aproximação, digamos assim, mais crescente, mais forte com o Guido durante a negociação do refis, da crise, onde, apesar do Palocci conduzir por trás as conversas com as empresas, o Guido é quem estava à frente como ministro da Fazenda dessa negociação. E em algumas reuniões eu tive ele, eu, Palocci, o Palocci Salvador. Então, minha relação com o Guido e o primeiro pedido de Guido naquela questão dos 50 milhões veio em 2008, 2009, e foi aí que começou minha relação. A partir daí, o que aconteceu? O Guido tinha esse crédito dos 50 milhões que nasceu com o refis da crise, só que até 2000 ele não participou. Quando ele pediu esse crédito, esse valor por conta do refis da crise, eu acho na época que ele tinha expectativa de ser responsável pela campanha presidencial de 2010, o que acabou não se confirmando. A campanha presidencial de 2010, pelo menos com a gente, foi conduzida pelo Palocci e parecia que era o Lula coordenando. Nem a Dilma parece se envolveu, nem o Guido. Então, ele acabou nunca pedindo para mim nada, de pagar nenhum pagamento, até 2011,
porque aí Palocci continua a ser o principal interlocutor. Quando Palocci saiu da Casa Civil, estamos falando, acho que meio de 2011, aí ele passou a ser, por orientação da Dilma, porque aí eu fui checar, presidente, até agora tudo que eu conversava, inclusive os pagamentos, contribuições, tudo, era com Palocci. E a partir de agora é com Guido, entendeu? É com Guido. E várias vezes também, quando eu tinha alguns temas, você cuida com Guido. Então, isso ficou bem claro, então, que ela determinou, ela disse quem cuidaria dessa planilha, dessa contabilidade. A gente não usava o termo planilha. Eu perguntei para ela se a questão de tudo que é tipo pagamento, tudo que demanda, como é que vai ser. E aí ela falou, é com Guido. Entendeu? Aí a partir daí... Como foi essa conversa? Olha, eu em geral me reunia com a presidenta ou no Palácio da Alvorada, na biblioteca, ou no Planalto. Então pode ter sido em um dos dois. Pode ser um desses locais. Mas foi na transição, então. Foi. Deve ter sido o seguinte, eu imagino o seguinte, na primeira conversa que eu tive com ele, era depois que o Palocci saiu. Porque eu tinha tido uma primeira conversa com ela sobre Palocci, ainda na época que ela era candidata. Apesar de que a minha relação era com o Palocci, eu sabia que o Palocci estava sendo coordenado por Lula. Como ela era candidata, eu já tinha checado com ela, presidente. A senhora sabe que eu estou conversando tudo com o Palocci, é ele mesmo a pessoa, tá? Ela falou, entendeu? Agora, e aí, tudo bem, com o Guido eu continuava tocando a agenda, mas nunca veio pedido nenhum dele, ele nunca se fez nenhum pedido desses de pagamento, nada. Quando o Palocci saiu, a partir daí, todos os pedidos para Vacari, para João Santana, passaram a ser feitos por Guido. E aí, o Palocci sabia que aqueles 50 milhões da planilha italiana era do Guido, só o Guido podia pedir. O Palocci ainda tinha um pequeno saldo, mas era muito pequeno. O maior saldo da planilha italiana nessa altura era da conta Amigo. Por isso que os pedidos de Palocci depois de 2011, a maior parte deles, se eu não me engano, a totalidade deles depois de 2011 foi para Brani, foi por Brani. Alguns ele disse, esses são para bater da conta Amigo. Ou foi para o Instituto Lula, que foi uma doação de 4 milhões que veio do Palocci até Lula. O resto veio através do Guido. Então foi assim que... Mas a gente nunca usava esse termo planilha. O Guido sabia o seguinte, eu tenho um crédito. Ele sabia. O crédito que eu tenho. Você falou nos depoimentos anteriores, pelo que eu li nos anexos, na conta crédito, uma conta geral do PT, né? Era essa, né? Englobava mais ou menos 300 milhões no período, né? Que foi ao longo do tempo eu disponibilizei 300 milhões. E foi. Só sobrou aquela diferença de 50 milhões, né? 45, 50 milhões, né? No saldo. Acho que teve um saldo no final, acho que ele não consumiu. Eu acho que na verdade eu disponibilizei um pouco mais do que 300 milhões, mas eles não consumiram tudo. Tá. Agora a outra pergunta a segunda pergunta que eu queria fazer. No que consistia essa conta? Né? A origem desses recursos, o que eles significavam, no que eles consistiam, que tipo de recurso eram esses que integravam essa conta específica? E por que eles passaram a integrar essa conta específica? Como eu não acompanhei o depoimento passado, eu queria só entender isso. A conta italiana, ela nasceu de 2 créditos que eram contrapartidas específicas, pedidos mesmo por pleitos, que foi o assunto do refis da crise, por parte do Guido, e o assunto do rebate Angola, por parte do Paulo Bernardo, que ambos alinhados com o Palocci. Aí nasceu o saldo inicial de 114 milhões, 50 e 64. Okay. A partir daí, os valores eram incrementados. A Contaliano, eu incrementei o valor perto da eleição de 2010, e no caso do Pós-Itália, o valor foi incrementado perto da eleição de 2014. Mas aí esse incremento não teve uma conversa assim, relativa a esse pleito, não teve. O que havia é o seguinte: durante todo esse tempo eu tive uma agenda ampla, ia continuar a ter. Aí aquela conversa, olha, você é um parceiraço, confia. Então, quer dizer, se criou uma expectativa deles, e veio a demanda que, de certo modo, eu tinha que atender. Qual era a expectativa deles para o pós-italiano?
O pós-Itália? É. Olha, na época o Guido me sinalizou o seguinte: eu vou precisar ir. A gente estava chegando, ele já tinha consumido quase os 50 dele todo. Eu falei: Guido, olha, aquele crédito que eu tinha com você já está acabando. Pô, Marcelo, mas você, aquela história, pô, vocês foram parceiros, vocês nunca ganharam tanto dinheiro, pô, você sabe quanto a gente ajuda vocês, tá? Aí eu acabei com ele numa negociação. Ele disse: ó, precisa aumentar, vou ter expectativa aí de 100 milhões, certo? Eu já tinha internamente negociado com a OR o valor, acho que era 23 ou 27 milhões, e com os 100 milhões eu negociei com a Braskem, que aí era uma coisa, ele não sabe, eu procurava dizer o seguinte: fora esse assunto do refis da crise e do rebate Angola, nem era do meu interesse dizer para ele como eu alocava internamente. Por quê? Na verdade, eu queria que ele atendesse todas as nossas agendas, e não especificamente aquele que gerava. Tá. Mas assim, você tem condições de identificar todas as origens dos recursos nessa conta, planilha, né? Sim, a origem... Vinculando elas a determinado benefício obtido? Não, o único que eu consigo identificar em relação a benefício obtido são os dois primeiros. Os dois primeiros. O refis da crise e o rebate Angola. Mas dá para fazer uma lista, pelo menos, dos benefícios obtidos durante o período? Aí eu tenho uma agenda enorme com ele, de vários pontos que eu coloquei. É o seguinte: mas aí é aquela agenda difusa é um pouco mais... ou seja, faz parte de toda a agenda que eu tinha com eles, e essa agenda gerava da parte deles uma expectativa também de demanda. Algumas atendidas, outras não? Algumas atendidas, outras não. Eu acho que o próprio ministro acha que, com certeza, o próprio acesso que ele dá a você já é algo que justifique você ser doador, entendeu? Tá. Se nós fôssemos tentar identificar essas demandas atendidas, né? Em que grupos nós podemos identificar essas demandas? Assim, dentro benefícios fiscais, Petrobras, obras, etc. Dá para fazer uma identificação nesse sentido? Eu acho que não. Eu acho que é mais a relação diferenciada. Porque, inclusive, o que é que acontece? O meu papel eu não construía com o Guido oportunidade de negócio. Eu, em geral, levava para ele os problemas. Então, é só pegar minhas agendas com ele. É o seguinte: grande parte, por exemplo, financiamento. E a gente começava o investimento, ou ganhava uma concessão baseado numa promessa de investimento. Aí depois os financiamentos travavam. Aí eu levava o pleito. Exemplo, claro, por exemplo, uma coisa que ocupou muito meu espaço o financiamento para a vida dos atletas e o Parque Olímpico. Quando a gente pegou o PPP ou assumiu a vida dos atletas junto com a pedido do prefeito na época, eu procurei checar, vai ter financiamento? Aí eles garantem que tem. Aí depois criam todas as dificuldades do mundo. Então, é impressionante porque a burocracia e o próprio governo cria dificuldades, e depois a nossa agenda fica uma agenda de pedir para eles resolverem a dificuldade que eles criaram, e cria expectativa de que a gente vai doar por conta disso. Quer dizer, é uma coisa de maluco. Então, eu não diria que teve, na relação com ele, eu não recordo nenhum benefício, porque quem negociava os projetos tudo, no fundo, eram os negócios. Eles me acionavam quando tinha um problema. Então, normalmente, eu levava para ele o problema. Exemplo claro, quer dizer, a Arena Corinthians. O que é que eu tratava com o Guido? Era os problemas para resolver. Era o financiamento para destravar, era essas coisas. Entendi. Como é que faço para diferenciar doação oficial, que você falou em doações oficiais, de doações extraoficiais? Ou seja, vou fazer a diferença entre legal e ilegal, propina e não propina, nessa conta. Como é que nós fazemos essa diferenciação? Olha, é que eu até já tive a oportunidade de falar o seguinte: na minha, pelo menos na minha, como é que a gente raciocinava, é o seguinte: eu nunca achei que a ilegalidade ou a ilicitude estava... Primeiro, a gente achava, de certo modo, a gente convivia, achava natural Caixa 2, 3/4 da campanha no Brasil, eu estimo que era Caixa 2. Então, Caixa 2 virou um processo, quase um círculo vicioso, porque você tinha que fazer Caixa 2, porque até por referência. Se você não podia ter um deputado, se ele quisesse, o senador, o governador, se ele quisesse colocar tudo oficial, ele ia ter uma diferença muito grande. Então, muitas vezes, tinham
candidatos do ponto de vista, digamos assim, honestos, e que usavam caixa 2 por uma questão dessa. E tinham candidatos desonestos que recebiam no caixa 1 propina. Então, eu nunca olhei a ilicitude, tinha ilicitude eleitoral, mas a ilicitude do ponto de vista da origem do recurso, eu não acho que estava no caixa 1 ou no caixa 2, e sim da maneira com que foi combinado esse recurso. Então, por exemplo, esse dinheiro esse meu conta corrente aqui, uma parte dele saiu via caixa 2 e saiu via caixa 1, quer dizer, muitas vezes, por exemplo, as doações oficiais que eu fiz para a campanha 2014 da Dilma e as oficiais que eu fiz para o comitê do PT, que foi depois colocado na campanha dela, elas saíram da conta italiana, elas foram descontadas da conta italiana. Da mesmo modo que os pagamentos que foram feitos por terceiros, porque a gente usou, por exemplo, na campanha dela, a Itaipava, que era um fornecedor nosso, a gente usou, ele fez a ação legal e a gente retribuiu. Então, do ponto de vista da candidatura, ele foi uma doação oficial e que nós repassamos para ele. E teve também caixa 2 através de João Santana. Então, e tudo isso saiu da mesma origem de recurso. Então, eu não acho que... eu não consigo diferenciar a ilicitude da origem por ter sido caixa 1 ou caixa 2. É justamente essa questão, né? Mas me parece que você falou assim, houve uma vantagem, houve um pedido para destravar determinado pleito, então a origem é comum em relação a isso. Se não houvesse esse pedido seu a Guido, etc., outros agentes políticos, estaria travado. Então, essa conta foi mantida justamente para destravar essa burocracia criada por eles. No fundo, ele é mais do que isso, quer dizer, como eu sempre tinha o crédito na minha mão, não é nem só a promessa ou seja, o Guido chega para mim em 2013 e diz o seguinte: Marcelo, eu vou precisar mais 100 milhões para a campanha. Aí eu sinalizo para ele que está ok. A partir daí, veja bem, ele como ministro vai estar falando com alguém que prometeu a ele 100 milhões. É óbvio que ele vai me atender, porque ele sabe que eu vou ser um grande doador. Se de repente nada impede eu chegar lá e começar a encrencar, entendeu? Aliás, como até algumas vezes eu usava isso, tem nas minhas notas, quando eu cheguei na eleição de 2014, no primeiro semestre, a gente começou a ter vários problemas com Petrobras. Glosa, aí entrou a Lava Jato, a Graça entrou, começou a glosar, teve vários problemas. E eu chegava muitas vezes para ele e falava: peraí, pô, a gente já é parceiro, estamos fazendo uma grande doação, você sabe que é um dos maiores doadores para você. Pô, ela vem lá e começa a glosar a gente, fazer isso e aquilo. Então, é óbvio que o fato de eu ser esse grande doador gerava essa conversa. Nunca, o que não havia era aquela conversa foi em cima deste ou daquele pleito. Tá, entendi. Tá bem. Não sei se a gente passou tudo. Marcelo, eu acho que ficaram aqui alguns pontos que eu gostaria que você esclarecesse. Né? Por exemplo, explicar como é que funcionava o recebimento de valores por parte de João Vacari, né? Como é que esses valores chegavam a João Santana, também a participação de Edinho Silva. O Guido, a partir de 2011, quando ele começou a pedir, ele pediu os pagamentos, fora a revista Brasileiro, o pedido dele era sempre: Marcelo, o Vacari está precisando. Normalmente ele até falava assim, quando eu estava com ele, Vacari, ele botava no papel e vê. Aí montava assim: está precisando. E aí botava o valor. Aí, quando era Vacari... Desculpa te interromper. Esses papéis depois eram... Isso lixo. Porque é o seguinte, é interessante o seguinte: todo mundo no governo, acho que tinha medo de ter grampo na própria sala. Ou que você está grampeando ele.
Então, de certo modo, sempre que falava, às vezes, o nome de uma pessoa, ou, mesmo que não tivesse licitude, mas fosse algo, digamos assim, incômodo, falar o nome, falando um valor, normalmente botava num papel e mostrava para você. Então, o Vacari, quando ele pedia um valor para o Vacari, ele pediu, ó, o Vacari está precisando, está precisando, esse valor. Quando era Vacari, eu ligava para Júnior, que era quem tinha relação com ele, e Júnior acertava com ele e descontava da plano italiano. É provável que muitos desses pagamentos por Vacari tenham sido até oficiais. A gente fez algumas contribuições ao PT todo ano, para fechar a conta mesmo do partido. Então é provável que esses valores tenham sido oficiais e tenham sido descontados da planilha italiana. Outros podem ter sido por fora, por necessidade que o pessoal tinha. E ele às vezes me pedia para João Santana. Em geral, ou ele me pediu para algum... eu não me lembro dele ter pedido em 2011 para despesas de campanha em 2010. Eu não me lembro dele ter pedido para despesas. Então, o que eu me lembro dele ter pedido para João Santana foi o Haddad. Ele pediu para a campanha do Haddad, porque fechou um buraco lá. E aí eu fiquei em dúvida quanto o valor foi de 15 a 40 milhões, foi descontado. E sim, ele começou a pedir próximo da eleição de 2014 para João Santana. João Santana, eu ligava para Hilberto, que era quem tinha o contato, e falei, Hilberto, avisa João Santana que ele tem já esse crédito com a gente. O pagamento, efetivamente, podia se dar até, e o Hilberto me dizia que era, às vezes se dava meses depois, porque ele tinha que combinar com o João Santana como era a forma. E algum desses pagamentos poderia até ser de forma oficial, dava o PT e o PT pagava. Pronto. Isso funcionou, João Santana e Vacari, até mais ou menos maio de 2014. Aí, em maio de 2014, aproximadamente, o Guido veio e falou para mim, ó, Marcelo, ela, a presidenta, disse que daqui para frente eu não vou, não é para mudar mais nada para o Vacari, todos os seus recursos vão para João Santana, para a campanha dela. E aí, ela explicou porque não era para dar mais nada para Vacari? Porque a campanha dela, primeiro, eu acho que ela nunca gostou muito nunca se deu muito bem com o Vacari. Ela falou isso? Senhor, não. Não, mas ficava claro algumas coisas, que ela não... Veja bem, a Dilma, ela nunca teve a identificação, a preocupação com o PT que o Lula tinha. Então, na verdade, ela está preocupada com a campanha dela. Sim. Se tinha dinheiro para a campanha dela, não a campanha do PT. Na época, por exemplo, do Palocci do Lula, em 2010, você viu uma preocupação de que tanto tivesse dinheiro para a campanha de Lula quanto do PT. E você viu uma preocupação, na época da campanha de 2010, do PT. Não existia muita diferença entre resolver o assunto da campanha presidencial. Na campanha de 2014 ficou claro que uma coisa é resolver o problema financeiro da campanha da presidência, outra coisa é resolver o problema do PT e dos outros partidos. E aí, essa definição, a partir daí, todos os recursos da planilha, todos os recursos que eu tinha com o Guido, foram direcionados continuavam a ser para João Santana ou via Dinho. Quando era via Dinho, quem operacionalizava isso, quem fechava isso, era o Alexandrino, que se reunia, eu me reunia algumas vezes, com, por exemplo, eu terminava com o Edinho sabia que com a gente ele não pedia nada diretamente, ele sabia que para pedir a gente ele tinha que alinhar com o Guido. E ele sabia também que a gente bancava João Santana, mas não sabia, porque ele mesmo dizia, ó, Marcelo, essa é uma conversa que só você, ela e Guido sabem, eu sei que vocês... Ela, a Dilma. Não, ela, a Dilma. Então a Dilma falava, ó, eu sei que vocês aí têm um acerto com o Guido e com ela para resolver o assunto de João Santana, e eles não me envolvem nisso. Então ele não tinha essa informação deles. Eu até procurava, olha, Dilma, você está sabendo que eu estou doando aqui pouco para você, mas eu tenho esse compromisso lá com eles. Então Edinho sabia. Então Edinho não pedia dinheiro para a gente. Quando ele precisava de recurso, ele ia no Guido. E o Guido autorizava. Tanto é assim que quando ele sinalizava que precisava, eu falei, Edinho, aí eu tinha uma reunião com o Guido antes, o Guido confirmava, aí depois eu ia estar com o Edinho e o Alexandrino para dizer, olha, o Guido autorizou. Então, com essa questão na campanha de 2014, então eu tinha reuniões com Edinho e Alexandrino antes ou depois da minha reunião com o Guido. Muitas vezes eu saía da reunião dele no Banco do Brasil e me reunia com o Edinho no lobby do Renascença, que é ali perto.
ou ele ia lá em casa, ou ia no escritório, geralmente 1 ou 2 dias depois, ou até no mesmo dia. E para a campanha de 2014 teve então a doação oficial, se eu não me engano foi 5 milhões no primeiro turno e 2 milhões no segundo turno, que saiu dessa conta. Teve uma doação que a gente fez de uns 5 milhões para o comitê do PT, que depois foi para a campanha dela, já combinado com o Edinho. Teve também, aí teve e tinha as doações para João Santana, aí os pagamentos por fora para João Santana. Teve um momento que começou a ter problema, porque eu não conseguia gerar caixa 2, era dificuldade, porque a Lava Jato já tinha começado, e eu já tinha batido no limite de doação oficial que eu tinha estabelecido para ter uma referência a ela, o Aécio. Nesse momento criou um impasse. O Guido sabia que tinha um crédito com a gente, eu reconhecia que eu tinha um crédito com ele, mas eu não tinha como pagar. Aí é que surgiu quem salvou a gente na época foi alguns fornecedores, principalmente a Itaipava, que viabilizou uns pagamentos, acho que grandes, eu não sei precisar exatamente o valor, mas eu com certeza deve ter registro pessoal, foi da ordem de acho que de 20 a 50 milhões talvez, que foram feitos de maneira oficial e nós repassamos via Caixa 2 para esse pessoal. Aí deu um fôlego, ou seja, eu consegui cumprir meu compromisso que eu tinha com eles do crédito. Isso foi quando? Acho que esse agosto, setembro, outubro, deve ter sido mais ou menos esse período. De 14. Tem um anexo específico de Itaipava, qual que faria? Eu comento ele que ele foi um dos fornecedores. Eu não tenho um anexo específico, mas eu comento sobre ele. Esse aqui? Não nele, eu acho que eu comento. Acho que eu comento mais à frente. Tá. Então a gente volta mais à frente sobre o qual que faria Itaipava. Como é que era, obviamente que a doação oficial transitava pelo sistema financeiro, né? Como é que funcionavam as doações oficiais e as doações não oficiais? Como é que se operacionalizava isso? Como é que se criava o Caixa 2 e como é que se fazia a entrega desse dinheiro? A gente tem um anexo específico sobre a questão de distribuição e geração. Tá. E aí vai para todos. Vamos tocar. Tá. Eu queria que também explicasse, Marcelo, por favor. Tu falou que além das colaborações para a campanha presidencial, que teve pedidos para candidaturas específicas. Poderia falar sobre elas? Esses a única que eu me lembro mais forte é a Glaze, por causa da figura do Paulo Roberto, tá certo? Mas eu sei que teve, e aí o pessoal já conseguiu identificar, porque eles foram lá no sistema e identificaram que tinha um pagamento do Marcos Maia, que foi autorizado por mim. Como o único pagamento que eu autorizaria era da conta italiana, então deve ter sido daí. Marco Maia, como é um candidato do PT relevante, eu imagino que deve ter tido autorização. Mas havia sim, como eu falei, a questão do Tião Viana, havia às vezes pedidos de pessoas relevantes do PT, aos quais não interessava a nenhum negócio atender, porque não tinha relação, porque a pessoa não agregava, e de certo modo, o que as pessoas diziam é o seguinte, vá lá e consiga bater do valor global que Marcelo tem com o PT. Aí as pessoas buscavam autorização, e aí eu nem me preocupo, por isso que eu nem decoro, simplesmente ver a autorização, às vezes nem passava por mim, podia ter vindo e avisava se tinha autorização para descontar da planilha, eu não questionava. E como é que era essa autorização? Tinha um contato com o Guido? Olha, o interlocutor chegava e avisava? Essa autorização pode ter vindo por Júnior, falando com o Roberto, pode ter vindo por Edinho, o Alexandrino autorizando, pode ter vindo de várias maneiras. Agora, de certo modo, eu em algum momento devo ter falado, Guido, tem um pedido aí de 10, 20 milhões, tá alinhado com, veio esse pedido do Vacari, veio esse pedido do Edinho, veio esse pedido, tá ok? Ou seja, esse pedido ele nascia com certeza ou do Edinho ou do Vacari, se fosse do Vacari passava para o Júnior, se fosse do Edinho passava para o Alexandrino, e muitas vezes chegava para mim o seguinte, tem um pedido de 10 milhões, 5 milhões para atender, porque também a presidenta, em algum determinado momento, as pessoas começavam a forçar ela para também ajudar as outras campanhas. Então, as outras campanhas estavam com dificuldade e ela é quem tinha acesso, porque aquilo que ela fez com a gente de concentrar a nossa doação na campanha dela, esvaziou todo mundo.
Então eu me lembro que em um determinado momento, agosto, setembro, começou a vir demandas para a gente doar. Então essa demanda ou veio do Vacari e foi para o Júnior, ou veio do Edinho e foi para o Alexandrino, e aí a gente fez e descontou da planilha italiana algo como 5, 10 milhões. Nesses 5 a 10 milhões, eu não sei precisar qual foram os candidatos. Eu me lembro da Gleice, porque é a figura, mas a gente descobriu no sistema que tem outros candidatos que foram debitados da conta italiana. Um deles parece que foi Marco Maia. Se foi Marco Maia, veio do Edinho ou veio do Vacari. O que é que fazia o controle do outro lado da planilha? Eu acho que não acho que tinha, porque na verdade, eu não sei, eu às vezes, eu me lembro que eu às vezes mostrava para ele o saldo, eu não mostrava essa abertura para o Palocci e para o Guido, eu mostrava para ele assim, o seguinte, ó, tá aqui, eu não mostrava as fontes, quando eu levava para ele uma planilha e mostrava, eu não mostrava as fontes, porque não era interesse mostrar para ele de onde é que viu o dinheiro, mas eu mostrava, ó, lembra, a gente fez todos os pagamentos, tem um saldo do crédito aqui que eu combinei com você desse valor, tá? Era isso. Nunca houve essa questão dessa precisão. Não era contado, né? Mas alguém sabia quanto tinha de crédito, quem controlava. Não, eu não acho, porque assim, nunca faltou. Nunca faltou. Eu não acho que nunca faltou. Eu acho que no dia nunca foi assim uma coisa a miúde, entendeu? Eu tinha mais o controle é mais meu. Sim. Do que se eu um dia precisasse estressar e dizer, pô, eu tinha combinado isso aqui com você já gastaram tudo isso. Mas na verdade, a gente nunca chegou ao ponto de eu ter que explicar ou justificar. Sim. Entendeu? Mas alguém sabia o crédito mais ou menos, Guido ou Palocci, na época de cada um? Sabia, o Guido sabia que tinha 50, depois ele sabia que eu tinha combinado com ele algo na ordem de 100 milhões. O Palocci sabia que tinha 64, depois 50, depois 12, ele sabia. Tá. Doutores, tem alguma acréscimo a fazer? Não. Então eu dou por encerrado o depoimento número 16 que presta Marcelo Baía de Brecha.